Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar hoje o nosso estudo de termoquímica, então? Hoje a gente vai falar de mais uma forma de cálculo de ΔH das reações globais, certo? Então a gente vai falar da lei de Hess. A lei de Hess, então, é mais uma forma de calcular o ΔH das reações. Como que a gente faz isso, então? O que significa? O que é essa lei de Hess? Bom, a lei de Hess ela nos diz o seguinte, que a variação da entalpia envolvida numa reação, ela depende exclusivamente da etapa inicial e da etapa final dos produtos, independente de por quais etapas intermediárias essa reação passar. Se ela tiver uma reação intermediária, 2, 3, 4, 5, não interfere se a gente fizer um cálculo envolvendo apenas a variação inicial e a variação final dessas reações, certo? Mas como que essa teoria se aplica na prática, então? Vejamos um exemplo. Qual o valor da variação da entalpia da reação a seguir? Então, a gente tem essa reação química aqui, né? Carbono-grafite, 1 mol de carbono-grafite reagindo com 1 mol de oxigênio, O2, formando 1 mol de gás carbônico, CO2. Dadas as reações intermediárias. Então, vocês percebam que a gente tem duas reações químicas aqui. O que significam essas duas reações? São as etapas pelo qual a reação passa para chegar desses reagentes ao produto final. Então, o problema vai fornecer, toda vez que a gente tiver que resolver um cálculo de ΔH usando o princípio da lei de Hess, o problema vai nos fornecer essas etapas intermediárias aqui e os seus respectivos ΔHs, ó, ΔH1 e ΔH2, ok? Então, o que a lei de Hess nos diz? Como que a gente vai aplicar? Ela nos diz o seguinte, que o ΔH dessa reação vai ser a soma, o ΔH dessa reação global aqui, que é esse ΔH final, é a soma dos ΔHs das reações intermediárias. ΔH1, ΔH2, ΔH3, infinitamente, indiferente de quantas etapas a reação química vai ter, certo? Então, foi isso que eu coloquei aqui, ó, soma dos ΔHs das reações intermediárias equivale, então, à aplicação da lei de Hess, ok? Mas, então, como que a gente vai conseguir fazer o cálculo do ΔH a partir desses ΔHs das reações intermediárias? É o seguinte, a gente vai fazer o que a gente chama de soma algébrica das reações químicas. Para isso, a gente precisa chegar a partir da soma dessas duas reações aqui, ó, nessa reação global aqui, ok? Então, o que a gente vai observar? A gente vai observar o seguinte, ó. Na reação global, eu tenho carbono-grafite no reagente. Aqui, nessa etapa intermediária, eu também tenho carbono-grafite no reagente, certo? Então, por enquanto, tudo ok. Escrevo carbono-grafite, né? Depois, na reação global, eu tenho 1 mol de O2. Nas reações intermediárias, eu tenho o O2 também no reagente. Nessa primeira aqui, eu tenho meio mol e nessa segunda aqui, eu também tenho meio mol. Então, como é que eu vou fazer isso? Se eu estou somando, né, e eu tenho duas moléculas exatamente iguais, que é o gás oxigênio, O2, ambas estão no reagente, nas duas reações químicas, eu somo meio dessa daqui com meio dessa daqui, me dá 1 mol, então, de O2. Então, eu somei essas duas coisas. Por quê? Porque eu estou tentando chegar nessa reação. Até aqui tá tudo certo. Eu tenho carbono-grafite mais 1 mol de O2. E eu consegui fazer isso, ok? Depois, ó, eu tenho aqui uma molécula, que é o CO, nessa reação, e é a mesma molécula nessa outra reação, que é o CO, que não aparece aqui nessa reação global. Ó. Eu não tenho CO, eu tenho CO2. Então, como é que eu vou fazer com que essa molécula suma, entre aspas, né? Não é sumir. É o seguinte, ó. A gente pode observar que aqui eu tenho 1 mol de CO no produto, aqui eu tenho 1 mol de CO no reagente da reação. Como eu tenho essas moléculas que são exatamente iguais, gás, CO e 1 mol, na mesma quantidade, e elas estão em lados inversos nas duas etapas intermediárias, uma aqui está no produto, a outra está no reagente,
eu posso cortar essas duas moléculas. E aí, então, eu faço com que ela suma, entre aspas. Por que isso, pessoal? Porque, quimicamente falando, isso significa que a molécula de CO é produzida nessa primeira etapa e consumida nessa segunda etapa. Então, é por isso que ela não faz parte da reação global, certo? E aí, o que nos sobra aqui? Nos sobra um mol de CO2, que é o que aparece aqui. Percebam, então, que eu consegui chegar, fazendo essa soma das reações, eu consegui chegar na reação global. Exatamente, ó, a reação que eu escrevi aqui é exatamente igual à reação global que eu tinha. Então, ó, dessa forma, eu posso utilizar a lei de Hess, e usando a lei da lei que fala, a fórmula da lei de Hess, que é o ΔH final vai ser a soma do ΔH1 mais o ΔH2, que são esses dois valores aqui. Portanto, o ΔH final vai ser menos 110,3 kJ, mais menos 283 kJ. Mas com menos dá menos, né? Menos 110,3 menos 283 vai dar uma soma negativa, menos 393 kJ. Então, este valor aqui é o valor liberado, né? O valor liberado, porque é um ΔH negativo, uma reação exotérmica, é o valor liberado quando a gente tem essa reação aqui, o carbono grafite reagindo com o O2, formando então CO2, ok? Aí vocês vão dizer o seguinte, professora, para que fazer tudo isso que a senhora fez aqui, se era só simplesmente pegar esses dois valores aqui e somar, não é? É que não é só isso, pessoal. Esse foi nosso primeiro exemplo, mas vocês vão ver que existem casos em que eu vou precisar usar artifícios matemáticos para poder fazer chegar nessa igualdade de reações, chegar nessa igualdade de reações aqui, e que não é simplesmente somar. Então, esse primeiro exemplo era só para a gente começar a entender como é que eu aplico a lei de Hess, certo? Vamos para o 2, então. Temos as reações intermediárias aqui, com seus respectivos ΔHs. Temos aqui a reação global e pede, então, para a gente calcular o ΔH desta reação aqui. De que forma fazemos isso? Então, é o seguinte, do mesmo jeito começamos que nem no exemplo anterior, fazendo a soma algébrica das duas reações intermediárias para chegar na reação global, ok? Então, aqui, ó, a primeira substância que eu tenho na reação global é o SO2. Que está no reagente. Nas minhas etapas intermediárias, eu tenho o SO2, só que ele está no produto. E aqui começa o nosso problema. Eu não posso simplesmente escrever o SO2 aqui, como eu fiz no exemplo anterior, se um está no reagente e o outro está no produto. Como que eu resolvo isso? Eu vou inverter esta reação. Como assim inverter a reação? Então, o que era reagente vira produto. O que era produto vira reagente, certo? E com isso, eu consigo o que eu queria, deixar o SO2 no reagente do produto. Então, isso é um artifício matemático que eu posso fazer utilizando a lei de Hess para esses cálculos de ΔH, ok? Depois, ó, nessas reações aqui, vocês podem perceber que eu tenho agora, né, o sinal a flecha aqui, e aqui no produto eu tenho um enxofre sólido, e nessa outra aqui eu tenho um enxofre sólido no reagente. E vocês podem perceber que o enxofre sólido, ele não aparece aqui na reação global, ó. Como eu tenho um mol dele no produto na primeira etapa e um mol dele no reagente na segunda etapa, posso cortar, né? Significa que ele é consumido em uma e absorvido na outra, certo? Muito bem. O que mais que eu tenho aqui, ó? Depois eu tenho aqui, ó, meio mol de gás oxigênio, de gás O2, tá? E aqui nas minhas etapas intermediárias, aqui eu tenho 1 mol de O2 no produto, 3 meios de mol de O2 no reagente. Moléculas exatamente iguais, gás oxigênio, uma está no produto, outra no reagente. O número de mols é diferente, né? Eu não vou cortar, porque se eu cortar ele vai desaparecer e ele tem que aparecer na reação, segundo a minha reação global. O que eu vou fazer para chegar nesse meio mol? Eu vou diminuir. 3 meios menos 1 dá exatamente meio mol de O2, ok? E aí, o que nos resta aqui? Né? Esses O2, então, eu juntei eles, né? Na verdade, eu diminui um do outro, então eu fiquei com esse meio mol de O2. Aí me sobra, então,
o SO3, ok? E então, percebam que, novamente, fazendo esses artifícios, utilizando desses artifícios, eu consegui chegar, a partir da soma dessas duas reações, na reação global, que é essa aqui, tá? E agora, o que acontece? Então, vocês lembram, né, que para eu conseguir fazer com que a SO2 ficasse aqui no reagente, eu inverti essa primeira reação aqui, né? Quando eu faço isso, pessoal, eu inverto o sinal do ΔH da reação. Então, o ΔH1, que era menos 297 kJ por mol, passa agora a mais 297 kJ por mol. Quando eu faço essa inversão de reação, eu inverto o sinal do ΔH, certo? Então, agora vamos ao cálculo. ΔH final vai ser a soma do ΔH1 mais ΔH2. O ΔH1 agora mais 297, mais menos 396, que é o valor do ΔH2, mais com menos dá menos, né? Fica mais 297, menos 396, eu vou ter um total, um ΔH final, de menos 99 kJ. Reação exotérmica novamente, não é? Ok? Vamos ao terceiro exemplo, então. Então, nós temos aqui a reação, né? O metano, principal componente do gás natural, pode sofrer combustão incompleta segundo a reação. Considere as equações termoquímicas, as duas etapas aqui, e os seus respectivos ΔHs, então, certo? Então, começamos da mesma forma, né? A gente precisa fazer a soma algébrica dessas duas aqui para chegar nessa daqui. O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem 2 mols de CH4, que está no reagente. Aqui nessa primeira etapa eu tenho CH4 também no reagente, porém eu tenho 1 mol só de CH4. Então, como é que eu resolvo isso aqui? Eu vou resolver usando o artifício da multiplicação. Então, eu vou multiplicar toda essa primeira etapa por 2, e não só apenas o CH4, tá? Apesar de eu precisar para o CH4, eu não posso multiplicar apenas a molécula que eu quero. Eu tenho que multiplicar toda a reação, inclusive o seu ΔH. Então, quando eu fizer qualquer tipo de multiplicação, eu também multiplico o calor dessa reação pelo número que eu for utilizar na multiplicação. Portanto, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. E aí, eu fiquei, então, com os 2 mols de CH4 aqui na minha reação, que eu preciso que seja igual da reação global, ok? Depois, ó, pessoal, eu tenho 3 mols de O2. E nas minhas etapas intermediárias, eu tenho 4 mol de O2 nessa primeira etapa e 1 mol de O2 nessa segunda etapa. Moléculas que são exatamente iguais e que se encontram em lugares diferentes, uma no reagente, outra no produto, eu diminuo o número de mols. 4 mols daqui menos 1 mol daqui, eu vou ter, então, 3 mols de O2, exatamente como eu tenho aqui. Tá? Que mais? Aqui, ó, eu tenho CO, e aqui eu tenho 2CO2 e 2CO2. Vejam que o CO2 ele não aparece aqui, ó, na reação, né? Então, embora seja uma reação de combustão, por que será isso, né? Eu não falei para vocês nos vídeos anteriores que toda a reação de combustão forma CO2 e água? O que tem de diferente nessa reação aqui, né? O que o enunciado nos diz? Isso vocês vão me responder depois, certo? Então, voltando ao nosso cálculo, aqui eu tenho 2CO2 aqui e 2CO2 aqui. Número de mols iguais, ó, moléculas iguais, uma no reagente, outra no produto. Corto elas, porque aquele é produzido, aquele é consumido, ok? E aí, o que nos sobra? 2CO, que tá aqui, ó, e 4H2O, que tá aqui. Então, exatamente igual a minha reação global, ó. Consegui chegar a partir dessa soma aqui na reação global, né? E agora, então, a última etapa é fazer o cálculo do ΔH final. ΔH final, então, vai ser a soma do ΔH1 mais ΔH2. Como eu precisei multiplicar a primeira reação por 2, como eu já havia falado anteriormente, eu uso esse 2 no meu cálculo, então vai ficar 2 vezes menos 890, que é o ΔH1, mais 566, que é o ΔH2.
2 vezes 890 menos 2 vezes menos 890 menos 1780 mais 566, eu vou ter um ΔH final de menos 1.214 kJ. Ok? Então é isso aí, pessoal. A lei de Hess é isso, é a soma dos ΔHs. Só que eu preciso fazer essa soma algébrica das reações para saber se eu não tenho que inverter nenhuma reação, ou se eu não tenho que multiplicar essa reação, ou às vezes mesmo eu preciso dividir essa reação, tá? Então, são esses artifícios que eu falei para vocês que a gente usa. Inverter a reação, se eu preciso de uma molécula que está no produto e eu preciso que ela fique no reagente, né? Então eu faço essa inversão, não esquecendo de trocar o valor do sinal do ΔH. Eu posso multiplicar as reações pelo número de mols que eu quero. Eu posso dividir a reação pelo número de mols que eu quero, né? Quando as moléculas são iguais em número de mols e estão em lados opostos, uma no produto e outra no reagente, eu posso cortar. E quando elas estão iguais, né, em número de mols, as moléculas são iguais, mas tem diferentes números de mols e uma está no produto e outra está no reagente, eu diminuo. E se as duas estão no reagente ou as duas estão no produto, eu somo, certo? É bastante informação, né? Façam um resuminho de vocês, escrevam lá, tentem resolver as questões e no próximo vídeo, então, a gente fala a respeito da próxima forma de calcular o ΔH e assim encerramos a termoquímica, ok? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau!